O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-o no meio deles, e abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos encerrando a festa de Nossa Senhora dos Aflitos deste ano de 2018. Nossa Senhora é uma só, mas aqui em Jardim de Piranhas, ela é venerada com esse título, Nossa Senhora dos Aflitos. Significa que nós queremos ver Maria na hora da nossa aflição. E eu gostaria de trazer uma aflição, esse momento tão especial que a gente vive na história do mundo e na história do nosso país. Estamos a 15 dias das eleições aqui no nosso país. De hoje a 15 nós estaremos escolhendo a nível federal presidente da República, senadores e deputados federais. E estaremos escolhendo a nível de estado, governador e deputados estaduais. Num momento de muita aflição que nós estamos passando. Por que momento de muita aflição? Quais são os motivos para nós podermos dizer que estamos vivendo um momento de aflição? Há uma espiral da violência que ninguém pode negar. E que essa espiral da violência pode determinar essas eleições se nós não formos capazes de encarar com bom senso e nós cristãos não fomos capazes de encarar à luz do Evangelho. Vivemos uma crise social, uma diminuição do direito dos trabalhadores, todas essas reformas que vão sendo apresentadas, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Nós vivemos uma crise econômica a nível mundial. O que o Brasil passa não é só o Brasil.
E não são só os países da América Latina, na Europa, vários outros países estão vivendo essa situação. Situações que vão afligindo o coração de cada um de nós. Porque está em jogo, minha gente, a vida e o bem-estar do nosso povo. Por isso eu gostaria de pedir que nós pedíssemos a Nossa Senhora dos Aflitos que nos ensinasse a ouvir o que é que seu Filho está dizendo para nós nesse momento especial da história. E há 15 dias das eleições, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum, que nos dá uma inspiração, que nos mostra luzes. O tema desse 25º domingo do tempo comum é como ser cristão no mundo, como seguir Jesus Cristo. E nós temos que admitir que 2000 anos depois, apesar de tanta devoção, vejam a multidão na procissão, vejam essa multidão aqui presente na missa, uma parcela significativa vestida de branco, a gente corre o risco de estar apenas com verniz e isso não entrar na nossa vida. Porque a lógica de Jesus não é fácil de ser compreendida. O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de domingo passado. E qual era o Evangelho do domingo passado? Jesus perguntava para os discípulos: para você, quem eu sou? E Pedro deu uma resposta corretíssima. Se fosse uma prova de teologia, se fosse uma prova de catequese, Pedro teria tirado 10. Ele diz: tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido, tu és o Messias. Correto. O problema, minha gente, é o que é que Pedro entendia por Messias. Como nós hoje, nós falamos, temos eleições. O problema é o que a gente entende do papel do político. Muitas vezes para nós a gente acha que o político é aquele que tem que atender às nossas necessidades e não o servidor da nação, ou servidor do Estado, que deve servir a maioria que deve servir a população de um modo especial, servindo aqueles que são os mais vulneráveis, os pobres. O problema não é o que a gente diz, é o que a gente compreende daquilo que a gente diz. E Jesus tem uma frase dura para Pedro. Quando Jesus anuncia: olha, meu messianismo passa por morte, perseguição, ressurreição, para chegar na ressurreição. Jesus sabe que a sua lógica vai se chocar com a lógica do mundo. Porque a lógica do mundo qual é, minha gente? É a lógica de que vence o mais forte. Não é assim? A necessidade... Por que os salvadores da pátria sempre têm chances de ganhar? Porque eles se apresentam como o mais forte. E a gente gosta e a gente quer alguém que resolva os nossos problemas, alguém que salve a nossa vida. E a gente se esquece que a gente já tem um Salvador, um único Salvador. Duvidem de qualquer pessoa que se coloque como Salvador da pátria. O único Salvador é Jesus. Nós não precisamos de salvadores, precisamos de servos, de servidores da pátria, que é diferente, muito diferente. E nós temos essa dificuldade para compreender. E aí, quando Pedro tem a petulância de desviar Jesus do caminho, dizer: não, Senhor, não é bem assim não, deixa eu te explicar como é que é. É como se São Pedro quisesse ensinar Padre Nosso a vigário. Jesus diz uma frase dura para Pedro, nós ouvimos domingo passado. Jesus diz para Pedro: venha para trás de mim, Satanás. A tradução portuguesa está mal feita. Na tradução portuguesa a gente fala: afasta-te de mim, Satanás. Não, Jesus não está afastando Pedro. O que ele está dizendo para Pedro é: venha para trás de mim. Por quê, minha gente? Jesus é o mestre, Pedro é discípulo. O mestre vai à frente, o discípulo vai atrás. O mestre ensina, o discípulo faz aquilo que o mestre manda. Nessa hora,
Pedro quer ser o mestre de Jesus, porque Pedro não dá conta de entender a lógica de Jesus. E ele usa uma palavra dura, chama Pedro, o primeiro dos apóstolos, o primeiro papa, de Satanás. A palavra Satanás, o sentido original da palavra significa aquele que gera tropeço, aquele que faz o outro cair, aquele que faz o outro desviar do caminho. E o evangelho de hoje é a continuação de domingo passado. Jesus, pela segunda vez, anuncia como é o seu messianismo. Diz ele: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus está ensinando uma outra lógica, que nós chamamos de reino de Deus. E adivinha o que os apóstolos estão discutindo pelo caminho? Então, justamente no sentido oposto. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles ficam com vergonha, porque eles estavam querendo saber, sabe o que, minha gente? Cargos. Se Jesus vai implantar o reino, qual é o meu cargo? Já viu essas pessoas que trabalham pensando no que vai ganhar? Que se vende nas eleições, não porque está convencido que a proposta daquele candidato é melhor, porque está pensando no que vai ganhar. É o que os discípulos estão fazendo aqui. Eles estão discutindo pelo caminho quem é o maior, quem vai sentar à direita do Senhor, ou seja, quem vai ser o herdeiro. O lado direito era o lugar do herdeiro. Pedro não tinha entendido nada, os discípulos não entenderam nada. E nós temos que admitir que 2000 anos depois, nós ainda não compreendemos. Quer ver um exemplo, minha gente? Por que vocês estão de branco nessa procissão? Por que vocês vieram de branco nessa procissão? Para quê? Pedindo paz. E por que a gente faz o discurso da violência e da morte? Não tem lógica. A gente vem vestido de branco pedindo a paz, e muitos de nós, na hora de votar, vai votar em partidos e em políticos que estão defendendo a violência. É ilógico, minha gente. É rasgar o evangelho. Só tem uma palavra para isso: hipocrisia. O hipócrita é aquele que faz por fora, mas que por dentro é outra coisa. A gente corre o risco, minha gente, de fazer da nossa fé um verniz e madeira podre, tão bonito por fora, mas por dentro. Nesse momento que a gente vive na sociedade, né, gente, eu não me escandalizo com os discursos extremistas e radicais. Uma sociedade plural é normal. O que me escandaliza é ver cristãos embarcando em discursos que são contraditórios à verdade do evangelho. Imagine esse ano, durante a quaresma, nós trabalhamos o tema da superação da violência. E nós temos irmãos, durante esse período, defendendo a violência, assumindo como bandeira sua a bandeira de partidos e candidatos que dizem que bandido bom é bandido morto, defendendo o armamento. Minha gente, vamos ser sinceros. Se a paz fosse conseguida pela guerra, o mundo já estava em paz há muito tempo. Porque o que nós fizemos até agora só foi guerra. O máximo que uma guerra pode fazer é: o poderoso daquele momento vence, e ele será derrotado até quando aparecer um outro mais forte. A história da humanidade se confunde com a história dos impérios, que sobem e destroem. Agora, a gente não pode esquecer que o reino de Deus tem outras armas. Que quando a gente olha para a cruz, naquele momento de aflição, minha gente, Jesus só teria 2 formas para vencer a cruz: ou sendo pior do que seus algozes, ou mais violento. Por exemplo, se o Pai mandasse do céu um raio na cabeça de todo mundo, ele livraria o Filho. Mas Deus se rebaixaria à nossa maldade, ao nosso pecado. Ele seria pior do que nós, e justificaria a gente fazer maldade, porque a gente fala: meu Deus é violento, meu Deus mata. Ou seria dessa forma, ou
Jesus usando uma outra arma que o mal e a violência não conhecem, que é a arma do amor. Não é possível a gente dizer que Jesus resumiu toda a lei no amai-vos uns aos outros e a gente fazer o discurso do ódio, da intolerância, da exclusão. Tem alguma coisa errada com a nossa fé. Primeira leitura de hoje lembra isso. O ímpio, ou seja, aquele que não crê em Deus, diz: armemos ciladas ao justo, porque ele se opõe ao nosso modo. Justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. O que me escandaliza hoje é que o discurso do ímpio e do justo está muito parecido. E pior ainda, minha gente, justificando em nome de Deus. É pior ainda. Minha gente, como cristãos, nós somos defensores da vida em todas as circunstâncias, desde a concepção até a hora da morte. Por isso, da mesma forma que a gente deve lutar contra o aborto, por reconhecer que é uma vida indefesa que não tem como se defender, por outro lado, nós temos que defender que aquele que nasça viva com dignidade. Não dá para a gente ser contra o aborto e depois defender a morte, dizendo bandido bom é bandido morto. Não nos esqueçamos que o filho de Nossa Senhora dos Aflitos morreu como um bandido. E ele, que era o sumo bem, foi morto. Bandido normalmente, minha gente, é sempre o adversário da gente. Bandido é sempre o filho do vizinho. Quero ver uma mãe que ama dizer que seu filho é bandido, mesmo reconhecendo a maldade de seu filho, mas é seu filho. E Deus oferece a todos nós a oportunidade sempre de conversão. Todos nós podemos nos converter. E esse momento de eleição, minha gente, pode ser um momento de conversão, de mudança de mentalidade. Não cabe à igreja fazer campanha nem para um candidato, nem para um partido. Mas cabe à igreja dizer que nós cristãos precisamos votar de acordo com critérios evangélicos. E não há coerência em dizer que eu creio em Jesus e ao mesmo tempo eu defender a violência, a morte e a exclusão do meu irmão. É um momento difícil de aflição. Por isso, minha gente, na segunda leitura de hoje, São Tiago vai nos dizer: o fruto da justiça é semeado na paz. Não pensem que a gente vai construir um mundo novo sem justiça e sem paz. Um filósofo chamado Maquiavel, ele dizia que o fim justifica os meios. Ou seja, se eu quero chegar ao poder, tudo vale. Para nós cristãos, não. Para chegar ao fim, nós já começamos pelos meios. E se o nosso fim é justiça, os meios precisam ser justos. Se o nosso fim é a paz, os nossos meios precisam ser pacíficos. Durante a campanha da fraternidade desse ano, várias vezes eu abordei o tema da não violência ativa. E o que é não violência ativa, minha gente? A gente não se conformar com esta situação, mas ao mesmo tempo a gente não cair na tentação do desespero de querer responder essa situação com uma resposta que vai piorar mais ainda. Entendo que muitos que estão buscando essa saída de desespero é porque não vem outra saída. Mas cuidado, minha gente, nós cristãos temos sempre uma saída: a saída da fé, a saída da esperança, a saída do amor. E nós não podemos desistir disso. Nossa Senhora dos Aflitos, ao pé da cruz, sofreu, mas ela não se desesperou, porque ela sabia esperar em Deus e soube se manter de pé junto à cruz. Nós, esperando em Deus, sejamos capazes de, na hora do nosso voto, discernir conforme o Evangelho. E como nos lembra o Evangelho de hoje, Jesus faz um gesto bonito. Ele traz uma criança e coloca no centro. Para os discípulos que estavam discutindo quem era o maior,
ele coloca no centro uma criança. E para a mentalidade judaica, minha gente, criança não é como hoje, não. Criança para o judeu não tinha valor nenhum, nem mulheres nem crianças. Os judeus diziam, havia 5.000 pessoas, sem contar mulheres nem crianças, porque mulheres e crianças não contavam. Jesus disse, vocês querem fazer igual a mim? Coloquem no centro aqueles que não contam. Digo isso a vocês, se a gente quer votar segundo o critério do Evangelho, coloque no seu voto aqueles que não contam na sociedade, os mais pobres, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo marginalizados. E Jesus não só colocou, mas foi capaz de abraçar. Votem naqueles que são capazes de abraçar os mais pobres, os mais vulneráveis. Porque na lógica do Evangelho, Jesus veio para todos, a partir daqueles que mais necessitam. Por isso, aqueles que nós devemos escolher na hora do voto, também devem ser homens e mulheres que estão a serviço de toda a sociedade, mas a partir daqueles que são mais vulneráveis. Porque a elite, minha gente, já é grande demais e já sabe se defender. É preciso defender aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que estão à margem da sociedade, abraçando, trazendo como centro da nossa preocupação, lembrando daquilo, aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Não nos esqueçamos, na hora de escolher o candidato, de que a gente escolha aqueles que têm mais condições de servir não a mim, mas a todo o povo de Deus. Não se esqueçam, na hora de escolher o candidato, que nós não estamos escolhendo um Salvador, porque o Salvador já nos escolheu, é Jesus. Nós precisamos escolher pessoas que, como Salvador, sejam capazes de estar a serviço da humanidade, para que possam construir pontes e assim ajudar a construir uma sociedade justa, fraterna, sinal do reino definitivo. Que Nossa Senhora dos Aflitos, que é mãe, que é mestra, ela possa nos ensinar em todos os momentos da nossa vida, mas nesse momento das nossas eleições, a votarmos de acordo com aquilo que o Espírito de Deus nos revela, de acordo com aquilo que a nossa consciência cristã, bem formada, a gente é capaz de compreender que seja o melhor para o nosso país. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes e humildes, elevemos ao Pai nossas preces. Na força do Espírito, peçamos os dons necessários para vivermos a proposta de Jesus. Ao Senhor suplicamos, dizendo: Senhor, em vosso amor, sustentai nossa vida. Confirmai vossa Igreja, comunidade dos discípulos de Jesus em sua missão, para que seja no mundo um forte sinal contra o ódio, a inveja e a rivalidade, promovendo a paz e a união de todos. Rezemos. Em vosso amor sustentai nossa vida. Inspirai os cristãos perseguidos, para que não desanimem e encontrem em nossa solidariedade e preces a força necessária para a sua missão com o testemunho e o serviço.